Ah, olá. Então vamos para o dia 18 do nosso treinamento. E hoje vai ser um pouquinho de cada coisa assim misturadinho, porque eu vou falar um pouco a respeito do que vocês colocaram no formulário, né, que foi preenchido. Então, algumas dificuldades, algumas coisas que vocês gostariam de melhorar. Então, vamos falar sobre insegurança e perfeccionismo. Eu era uma pessoa que sempre dizia, né, como uma boa virginiana, eu sou perfeccionista. Na verdade, o que é o perfeccionismo? A gente está tentando se sabotar. A gente fica tentando se esconder para não fazer aquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque a gente nunca está pronta. Sempre está faltando uma coisa. Não, eu não vou abrir as inscrições do curso porque eu não fiz o negócio na plataforma, porque eu não fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, assim, ó, mete a cara e faz. Experiência própria, tá? Porque se tu ficar esperando o perfeito, ele não vai chegar. Porque o perfeito não existe. Então, essa insegurança, né? Essa insegurança que a gente tem para tá tudo certinho, tudo redondinho, para daí dar o primeiro passo, nunca vai funcionar. Nunca vai dar certo, porque esse dia não vai chegar. A gente nunca vai estar pronta o suficiente para dizer, não, agora eu vou. A gente sempre vai ficar se sabotando, sempre arrumando uma desculpa. Minha experiência. Esse treinamento era para ser dentro de uma plataforma, no entanto, que foi pago pela plataforma, né? Vocês pagaram pelo linkzinho lá na plataforma, e era para ficar os vídeos salvos lá e eu ia liberando, eu ia gravar eles antes, e ia liberando um por dia para vocês irem assistindo. O que aconteceu? Eu tentei gravar, eu não consegui botar na plataforma, assim, ó, não deu nada certo. E daí eu tinha um plano B. Ainda bem que eu tinha um plano B, mas dizem que o certo não é ter o plano B, é que a gente tem que fazer o A dar certo. Só que eu deixei pra última hora, né? Como sempre. A gente sempre deixa pra última hora. E daí ia começar na segunda, eu disse, não, eu já tinha separado esse Insta fechado. Eu disse, eu vou fazer pelo Insta, então, vou gravar todos os dias as lives e vou entregando assim. Então, porque eu não ia fazer, eu ia desistir. No momento que não deu certo, eu pensei, vou devolver o dinheiro para todo mundo e não vou fazer. Só que assim, ó, se eu não fizer o primeiro, se eu não testar, eu nunca vou me melhorar. Então, eu nunca vou tá pronta. Porque se eu não começar, que nem o primeiro workshop que eu fiz, tinham 5 pessoas, aí o grupo de meditação, no primeiro tinha 8, depois tinha uma, depois tinha 2, depois... Então, assim, ó, se eu não começar, nunca eu vou saber como que vai ser. Então, esse treinamento foi o primeiro, foi um teste, então, assim, era para ter sido mais elaborado, eu gostaria que tivesse sido diferente, mas não deu, foi o que eu pude e eu tô fazendo o meu melhor para entregar o conteúdo aqui. Então, assim, se eu tivesse desistido mais uma vez, não vou fazer porque não deu certo na plataforma, eu vou devolver o dinheiro. Então, eu nunca ia fazer. Então, assim, ó, é experiência própria. Metam a cara, coloquem para fazer e façam a primeira vez, repitam a segunda. A gente vai errar. A gente vai errar muitas vezes. E que bom que a gente vai errar, porque a gente vai aprender com esses erros. Então, persistir, é isso. Fez uma vez, testei agora, tá. Agora eu vou ver o que. Agora eu já chamei um profissional de informática que ele vai me explicar o que foi que eu fiz errado, se foi meu computador, o que foi que não deu certo, o que eu preciso melhorar, então para a próxima vez. Então, assim é os passos, só que a gente tem que começar, dar o primeiro passo. Então, agora nesse, tem vocês que estão aqui, que são 5, né? E daí tem mais a minha Dinda e a minha mãe, que não tem Instagram, então eu tô entregando pelo WhatsApp. Então, assim, ó, são 7 pessoas. Só que se eu não tentasse, como que eu ia saber quantas pessoas? Então, assim, se eu impactar uma pessoa dessas 7 que estão aqui, para mim já é grande coisa. Só que eu tenho recebido, assim, várias mensagens dessas que estão aqui, que tá sendo maravilhoso, que tá sendo transformador, que tá sendo... Só que, assim, eu nunca me achava pronta para fazer isso. Eu atendo as minhas clientes online, eu atendo as minhas clientes no individual, na minha sala, porém eu nunca me acho pronta o suficiente. Só que a gente tem que pensar que sempre tem alguém um degrau abaixo da gente e sempre vai ter pessoas num degrau acima. Então a gente vai aprender com essas que estão acima e vamos ensinar as que estão abaixo. Então, assim, perfeito nunca vai estar. Então, porque não existe. Então, esquece isso.
começa a fazer, começa com aquilo que tu tem. Ah, eu não vou começar porque a minha câmera não é boa, é de um Android, Começa, tu vai entregar para as pessoas, tu vai fazer dinheiro, como diz, porque tu vai começar a entregar valor para as pessoas, em troca disso as pessoas vão te pagar por isso, e com isso tu vai ter condições de comprar, investir em alguma coisa melhor. Então, assim, só começa, tem que começar. O persistir, o medo de fracassar. É outra coisa que, assim, ó, medo de fracassar. Todo mundo vai fracassar. A gente vai fracassar, a gente vai quebrar a cara muitas vezes, só que o que? É aprendizado, tudo é aprendizado. Se eu não for fazer com medo de errar, eu nunca vou fazer nada. Tem uma amiga minha que esses dias eu escutei ela dizendo que ela disse assim, ó, se tu tem medo, ela disse assim, começa com pequenas coisas, começa a cortar tua franja em casa, ela disse assim, porque isso é um ato de coragem, ela diz, né, ela diz que quem nunca cortou a franja em casa é porque nunca encarou nenhum medo. Então, ela separa o cabelo, cortem a franja em casa. E ela disse assim que esse é um ato de coragem. Então, assim, a gente está enfrentando um medo. Ela disse, então, cortem a franja de vocês em casa. Esse é um pequeno passo de coragem para deixar esse medo de lado. Então, assim, ó, medo a gente sempre vai ter. Porém, a gente não pode deixar que ele nos trave. Eu não posso ficar parada com medo. É que nem eu já comentei aqui, medo eu tenho todos os dias. Todos os dias. Eu vou sair dirigir, eu tenho medo porque eu vou pelo um caminho diferente. Então, assim, ó, são inseguranças pequenas, só que eu não posso deixar que me travem, né? Que eu deixe de fazer as coisas por causa disso. Aprender a dizer não. Isso é uma coisa também que eu estou aprendendo, só que assim já mudei bastante, porque era sempre, para todo mundo, era sim. Só que quando eu tô dizendo sim para os outros, é um não para mim. E ao contrário, a mesma coisa. Quando eu digo não para os outros, é sim para mim. Então, eu fazia coisas que eu não queria, eu ia em locais que eu não queria. Então, assim, para agradar as pessoas, tá? Daí eu pergunto, por que a gente tem que agradar as pessoas? Por que a gente tem que agradar os outros? Por que eu não tenho que agradar a mim mesma? Então, essa é outra coisa que a gente tem que aprender, é dizer não. E o não é a palavra, é uma frase completa. É não. A gente não precisa se justificar, porque a gente sempre acha uma forma de justificar. Não, eu não vou porque eu tenho um aniversário. Eu não vou. Não, é não. Deu, é sutilmente, mas é a forma de falar. Claro que a gente não vai ser grosseira, mas assim, é não. Fulano, vamos lá na tua festa. Não, hoje não. E deu, a gente não precisa estar dando explicação. Porque cada vez que a gente diz não pra gente, a gente tá fazendo para agradar os outros. E por que a gente quer agradar os outros? Por que a gente tem essa necessidade de estar agradando os outros? A gente não precisa. As pessoas ficam nos agradando? Não. Então, assim, ó, faz por ti. Tu quer ir, tu vai. Tu tá afim de fazer tal coisa, tu vai e faz. Se não, não faça. Então, aprender a dizer não. É simples, gente, não dói. Eu já tentei, estou em tratamento e assim, ó, é libertador. É libertador. Depois que a gente diz o primeiro não com educação, é maravilhoso. Então, digam não, porque é assim, ó, é libertador. Deixa eu ver o que mais aqui. Criar novas relações, aceitação, assim, ó, criar novas relações. Isso tudo é ambiência também. Então, vamos ver assim, eu sempre me disse para mim mesma que eu era uma pessoa tímida. Só que assim, a gente se transforma naquilo que a gente repete pra gente. Então, se eu digo assim, mas eu sou burra mesmo, eu tô decretando que eu sou burra. Então, assim, a gente tem que repetir pra gente. Eu dizia que eu era tímida. Só que assim, na caminhada da vida, eu tive que aprender muitas coisas. Eu tive que aprender, eu fui trabalhar numa loja como vendedora, né, com 16 anos. Primeiro eu cuidei de crianças, eu fui babá. Então era eu e as crianças ali, então não tinha muito problema. Depois eu fui trabalhar numa loja de vendedora e eu sempre dizia que eu era tímida e realmente para mim falar com as pessoas, só que assim, ó, eu tive que aprender. E a pior coisa pra mim, eu nunca me esqueço, que era quando os homens chegavam e pediam cueca. Gente do céu, eu tinha vontade de me enfiar embaixo do balcão. Só que tudo é aprendizado. Então, assim, eu fui me desenvolvendo, fui indo. E hoje, assim, eu não me acho que eu seja tímida, mas era uma coisa que eu repetia muito. Claro, depende da situação. Se tu tá num local que tu não conhece ninguém, tu não vai sair falando com todo mundo. Pelo menos eu não sou assim. Mas eu cumprimento, sou educada, enfim. Então, assim, novas relações, novos relacionamentos, isso tudo é pro nosso bem. Só que daí procura pessoas
que estejam, vamos dizer assim, num patamar que tu queira chegar, esteja próxima dessas pessoas. Então, faça novos relacionamentos com pessoas que estão fazendo aquilo que tu gostaria, que já estão no nível que tu gostaria. Então, exemplo, é nas redes sociais, que tem bastante gente bacana. Então, procura assim na linha que tu quer, aquilo que tu quer fazer, aquilo que te interessa. Então, segue essas pessoas. Claro, nem tudo que eles vão falar é verdade. Tu vai de acordo com aquilo que tu acredita, mas tu vai filtrando. Então, isso tu vai ter repertório, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, tu vai ter repertório para conversar com as pessoas, e daí a gente se torna uma pessoa interessante. Então, outro dia também eu vi uma live e a menina falando assim, gente, saibam um pouquinho de cada coisa, estudem um pouquinho de cada coisa, porque daí quando as pessoas chegarem para conversar contigo, tu sabe falar, porque senão a gente foca só numa coisa. Vou dar um exemplo aqui, só floricultura, eu só sei de plantas, só sei de plantas. Gente, aí a pessoa vem com outros assuntos, de política, de religião, enfim, e a gente não sabe como fazer essa troca, né? A gente fica ali e muda, daí às vezes a pessoa acha que a gente é antipática. Então, esses novos relacionamentos a gente que busca, e as pessoas certas vão chegando também, conforme a nossa vibração. Então, por que cuidar o pensamento, cuidar aquilo que a gente lê, que nós já falamos, cuidar aquilo que a gente escuta, que é músicas, noticiários. Então, assim, filtrar tudo isso, por quê? Para as pessoas na mesma vibração, elas vão chegar até nós. E assim a gente vai fazer novos relacionamentos, novas amizades, porque os ciclos se encerram, né? É que nem eu digo, quando a gente namora é um tipo de amigos, né? É uma rede de amigos. Depois tu casa, é outra rede de amigos. Vai se reciclando. Depois tu tem o primeiro filho, é outra, o segundo filho, e assim vai. E a idade vai passando e a gente vai acompanhando isso e vai mudando esse ciclo de amizade. Isso é normal, porque os ciclos vão começar e ciclos vão se encerrar, e tá tudo bem, porque cada pessoa que chega até a gente, ela agrega naquele momento. A gente precisa de alguma forma, alguma coisa que ela tem para nos passar, e a mesma coisa nós também vamos passar, fazer essa troca com essas pessoas que estão ali. Deixa eu ver aqui. Insegurança no futuro, isso não tem, né, gente, como, o que eu vou dizer? Todo mundo, a gente vive na insegurança, não tem nada certo. É que nem tem gente que diz assim, eu vou estudar para concurso público e vou fazer, vou passar num concurso e vou ter uma estabilidade. Não existe estabilidade. A qualquer momento as coisas podem mudar. A política muda, as regras mudam, tudo muda. Então, quem quer segurança, busca o colo da mãe, porque a mãe é a nossa primeiro segurança que a gente tem, né? Quando a gente nasce, é o primeiro contato que a gente tem, porque o bebê sai da barriga e a mãe que fica ali com a criança. Então, quando a gente quer segurança, a gente busca o colo da mãe. Então, o que faltou lá na nossa infância, que hoje a gente ainda procura, a gente quer essa segurança. Então, assim, ó, segurança não existe. Outra coisa, medo do fracasso, também já falei, medo do fracasso. A gente vai fracassar muitas vezes, e que bom que a gente vai fracassar, porque fracassando a gente vai estar aprendendo. Só que assim, se tu fracassou uma vez numa coisa e depois tu repete, é porque tu não aprendeu a lição. Então, vamos de novo prestar atenção por que aconteceu o fracasso. Autoestima. Autoestima, o que é? A gente se cuidar. É o primeiro eu. O primeiro eu, me priorizar, me escutar. Então, é pequenas coisas. É que nem eu digo, não é só uma roupa bonita, não é só a maquiagem, não é só o cabelo, não é só a unha. Não, é muito mais do que isso. É o se ouvir, é o ter um momento de conversar com o Criador, enfim, com aquilo que tu acredita. Um momento de meditação, um momento de se escutar. Então, isso tudo é autoestima, porque eu tô me autoestimando. Aquilo que eu falei sobre passar o creme, alguém pede um carinho, a gente faz delicadamente. E a gente, né, se é pra gente, a gente faz assim de qualquer jeito.
Então, não, tem um pouco mais de cuidado com a gente também. Então, passar um creme, um banho demorado. Então, são pequenas coisas. Sair para conversar com uma amiga, ter o nosso momento com mulheres, né, para ativar o nosso feminino. Então, assim, a autoestima, ela abrange muitas coisas, mas o principal é a gente estar bem com nós mesmas, né? O que que não tá bem, o que que eu não tô gostando no momento. Então, começar a observar. Ah, eu ando muito irritada ultimamente. Por que que eu ando muito irritada? Ah, eu tô sem paciência. Por quê? De repente, a energia masculina tá demais, então tu tem que voltar, dar um passo para trás e cuidar da energia feminina, né? E tudo, o que que é toda a energia feminina, então? É o descansar, é a intuição, é o cuidar dos outros, o servir, fazer alguma coisa pra gente também. Então, voltar, dar um passo para trás e tentar ativar de novo a nossa energia feminina, que ela tem que estar em equilíbrio. Claro que tem momentos que a gente vai estar mais masculino, mas o importante é estar em equilíbrio. Deixa eu ver o que mais aqui. Prioridades, delegar, aceitar que não posso resolver tudo. Isso é outra coisa. Eu não consigo fazer tudo. E tem gente que pergunta assim, como é que tu dá conta de tudo? Como é que tu dá conta da casa, de fazer comida? Porque a minha rotina aqui é assim, de manhã eu fico em casa, dou uma organizada na casa, faço almoço e depois de tarde eu vou fazer meus atendimentos, vou fazer o que eu tenho para fazer. Só que agora vai mudar também um pouco, porque eu vou ter atendimentos pela manhã, que já estão agendados de mentoria, então assim, eu não dou conta de tudo. Daí as pessoas, como que tu dá conta? Eu não dou conta e também não quero dar. Se fosse há um tempo atrás, eu tava doente, tá? Eu tava com dor de garganta, eu tava gripada, por quê? Porque eu queria dar conta de tudo. Eu queria dar conta de tudo, só que a gente não consegue e também a gente não precisa. E o que que a gente tem que fazer? Delegar e pedir ajuda, que é outra coisa que a gente tem que aprender, é pedir ajuda. Então, delegar, daí tu coloca ali a tarefa, tá, eu tô sobrecarregada, então coloca no papel tudo aquilo que tu tem para fazer. Uma agenda é muito importante, tá? Coloca ali tudo que tu tem para fazer e daí tu vai colocar assim, separadinho. Só eu posso fazer. Só eu posso fazer. Não, outra pessoa pode fazer, mas eu quero fazer. E outra pessoa pode fazer. Então, tu vai separar aquilo ali. E tu vai ver que tu já consegue delegar várias coisas, que não precisa centralizar tudo em ti. O problema é a gente que quer centralizar tudo na gente, porque a gente acha que ninguém vai fazer como nós. E ninguém vai fazer como nós mesmo, porque somos diferentes. Porém, tu tentando abraçar tudo, tu vai ficar estressada, tu vai ficar irritada, tu vai ficar sobrecarregada. Então, tem que delegar, tem que pedir ajuda. Então, divide. Fulano, tu faz isso, fulano, tu faz aquilo. E a gente vai vivendo assim, porque a gente não dá conta de tudo. Então, ter em mente na nossa cabeça. A gente nunca vai dar conta de nada. E não é esse o objetivo também. Porque senão a gente adoece, querendo dar conta de tudo e tá sempre em função de tudo e não vai funcionar, não dá certo mesmo. Então, aprender a delegar é importantíssimo. Eu acho então que era isso, o resumo então aqui que eu fiz sobre o que vocês colocaram lá no formulário. Eu acho que era mais ou menos isso. Se faltou algum, eu dou uma pincelada no dia de amanhã então, tá? Eu vou deixar aqui hoje. A tarefa do dia de hoje é a roda da vida. Depois eu vou colocar ali. Vocês podem imprimir, porque ela é bem difícil assim de desenhar, tá? E vão pintar. Tem o número de 1 a 10, e daí tem cada parte assim da vida, Ai, agora me fugiu o nome. Vocês vão pintar de 1 a 10 que número que tá. Eu vou dizer, por exemplo, assim, relacionamento afetivo. Então, de 1 a 10, como que tá teu relacionamento afetivo? Tu vai pintar ali. Tá 7, então tu vai pintar do 1 ao 7. O outro, e daí tu vai ver se a roda gira do jeito que tá. Provavelmente não vai girar, porque geralmente quando a gente faz esse exercício, ele nos mostra aonde que a gente tem que ficar mais atento. Então, no geral ali, de todos, tu vai procurar 2 agora primeiro, 2 que não estão muito bem, que estão com uma nota mais baixa, e tu vai ver o que tu pode fazer para melhorar nesse quesito.
Então, tu vai escolher 2 dos que tiverem ali, o que tiver a nota mais baixa, e vai ver o que tu pode fazer agora para melhorar, para aumentar a nota daquilo ali. Depois que tiver mais equilibrado, tu vai ver outros 2 e assim tu vai fazendo para daqui um tempo tu pode refazer essa roda. E daí tu vai ver como que tá as notas, se foi aumentando e como que foi ficando. Tá bom? Então, eu vou deixar ali pra vocês a roda da vida. E daí, qualquer dúvida, me peçam ali que eu explico pra vocês. Tá bom? Então, por hoje é isso. Até amanhã.